A liturgia do sétimo domingo do tempo comum convida-nos, uma vez mais, a tomar consciência de que Deus tem um projeto de salvação para os homens e para o mundo. Esse projeto que em Jesus se torna vivo, palpável, realmente libertador. É um dom de Deus que o homem deve acolher com fé. Na cultura, na história, vamos expressar, levando a palavra de Deus em todo lugar. Vamos lá, fazer e ressoar, ressoar a palavra de Deus em todo lugar. Fazer e ressoar, ressoar a palavra de Deus em todo lugar. Olá, irmãos e irmãs, eu me chamo Raoni e estamos aqui mais uma vez com o nosso projeto de reflexão dominical com os leigos no canal do Padre Chinaca. Infelizmente não pôde estar aqui com a gente essa semana devido a uma forte gripe que o acometeu e está se recuperando em repouso. Então hoje eu faço as vezes do padre enquanto a gente deseja a sua melhora e a sua volta o mais rápido possível. Agradeço a todos que acompanham o canal, peço que compartilhem este vídeo com os amigos, com a família, para nos ajudar a espalhar a palavra de Deus a todos que quiserem ouvi-la, e também para aumentar a relevância do canal do Padre Chinaca no YouTube e os vídeos alcançarem mais pessoas. Estamos aqui hoje com o Marco Antônio e com o Kaique. Olá a todos que nos assistem, é um prazer estar aqui novamente no canal do Padre Chinaca. Olá Raoni, olá Kaique, é um prazer tê-lo aqui hoje conosco. Espero que o Padre Chinaca esteja muito melhor já enquanto estamos gravando aqui esse evangelho dessa semana. Tenho certeza que ele vai estar bom logo logo e estará conosco muito em breve, não é? Olá, queridos irmãos, queridas irmãs. Uma alegria imensa estar aqui a convite do Padre Chinaca para essa reflexão dominical com os leigos. Saúdo também os meus irmãos e colegas, amigos, Raoni e Marco também. É uma alegria imensa estar aqui com vocês. Então é isso aí. Muito obrigado a todos vocês. Vamos fazer a nossa oração inicial, invocando o Espírito Santo. Vinde Vinde, Espírito Santo, enchei o enchei coração os dos nossos corações dos vossos fiéis fiéis e e acendei neles neles o o vosso fogo do amor. vosso amor. Enviai o vosso Enviai o vosso Espírito Espírito e tudo e será tudo criado, será criado e e renovareis a renovareis a face da face terra. da terra. Amém. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Nesse evangelho, continuamos com o Sermão da Montanha e com a apresentação da nova lei, que deve conduzir toda a caminhada cristã. Hoje, se você não sentiu uma leve objeção às palavras de Jesus depois de ouvir este evangelho, você não estava ouvindo direito. Tenho certeza que dentro da igreja essas são palavras gentis e maravilhosas. Fora da igreja, porém, quase nunca ouvi alguém dizer isso. Temos nosso pequeno grupo de amigos. Quando convidamos essas pessoas para festas, são sempre os nossos amigos. E quando fazemos algo juntos, são sempre os nossos amigos. Assim é a vida. Aquelas pessoas que estão meio distantes, e quanto mais longe elas estão, mais estranhos são, e menos você realmente dá seu coração a elas. Somos muito cuidadosos com estranhos, e muitas vezes ensinamos isso aos nossos próprios filhos. Basicamente, para resumir, é que não confiamos uns nos outros. E com razão, porque muitas vezes quando você confia nas pessoas, elas traem sua confiança e assim é a vida. Mas então Jesus diz: vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente, ofereça outra face. E o evangelho de hoje continua com todos esses ensinamentos. No entanto, por que devemos perdoar? Por que é tão importante perdoarmos? Pensamos no Antigo Testamento como um Deus de vingança. Não é verdade. Desde o primeiro capítulo, quando lembre-se, Caim matou Abel, seu irmão, e Deus ficou muito zangado com ele e perguntou: onde está seu irmão? E Caim disse: sou eu o guardião do meu irmão? Onde Deus o replica: não, você matou seu irmão, e isso o separará para sempre. Então Caim começa a chorar e diz: mas qualquer um que me ver vai querer me matar, pois serei um estrangeiro nessa terra.
E Deus diz para ele: eu colocarei uma marca em você. E ele colocou uma marca na cabeça de Caim para que qualquer um que ousasse levantar a mão contra ele fosse punido pelo próprio Deus. E o que isso significa? Significa que toda a vida é sagrada, até mesmo a de Caim. E desde então, levantar a mão contra um irmão ou irmã, não só para matá-los, mas com raiva, era considerado um sacrilégio. Pois todos os seres humanos nascem à semelhança do próprio Deus e devem ser tratados com respeito e bondade, mas, acima de tudo, com perdão, pois muitas vezes magoamos uns aos outros. E é o amor de Deus que nos permite perdoar quando erram conosco. É por isso que ele nos diz que devemos perdoar, começando uns pelos outros, porque o amor de Deus assim o exige. Santo Agostinho, como você sabe, foi um grande inimigo de Deus por muitos anos, até que finalmente se converteu e se tornou bispo de Hipona, e talvez o maior teólogo que a igreja já produziu. E ele tem essa oração que lembra a Deus, uma oração que eu sempre repito aqui: querido Deus, se você me tratasse como seu inimigo quando eu era seu inimigo, como eu poderia agora chamá-lo de meu amigo? Meditando sobre essa oração, percebemos a potência da verdade nessas palavras. É Deus que é amor, que faz de Deus um tolo. Porque ele não destruirá aqueles que o odeiam, aqueles que não o compreendem, aqueles que o veem como fraco, aqueles que querem seguir seu próprio caminho ao invés do dele, porque ele é fraco e desamparado. Seu amor o torna assim. É assim que ele nos diz que o perdão não é apenas uma coisa boa e feliz que você faz quando alguém se desculpa. O perdão significa que você está pronto para aceitar e perdoar antes mesmo de pedir perdão. Você nunca deve olhar para outro ser humano, não importa o que aconteça, como alguém que merece sua ira, como alguém que merece ser tratado como se fosse seu inimigo. Jesus nos diz que achamos muito difícil imitar Deus, que perdoa seus inimigos, porque Deus não tem inimigos. Os bons e os maus, os amáveis e os desagradáveis, os duros e os gentis. Somos todos filhos de Deus e somos considerados por Deus como sua família. E Ele ama cada um de nós. Jesus nos ensinou assim. O que Jesus está nos dizendo é que nossos problemas uns com os outros não é que alguns são bons e outros são maus. Uns são ricos e outros são pobres. Alguns são isso e outros são aquilo. É que deixamos de ver o que realmente somos. Deixamos de ver mais profundamente as pessoas que nos incomodam, as pessoas que alienamos, as pessoas que sentimos que estão nos fazendo mal. Falhamos em ver a fome de seus corações. Não conseguimos ver que eles também choram quando estão em casa e coisas tristes acontecem com eles. Deixamos de vê-los como seres humanos. Pensamos neles como um inimigo. O que Deus está tentando nos ensinar é que quanto mais fundo você olha, e quanto mais você tenta entender o que está acontecendo no coração das pessoas ao seu redor, quanto mais perto você chegar delas, mais perto você será capaz de tocá-las. E então, somente então, quando você começar a vê-los como Deus os vê, não justificando isso, apenas vendo-os como Deus os vê, pois eles também são filhos de Deus e também foram criados para a vida eterna e alegria eterna. Mas algo ao longo do caminho os aleijou. Se os vemos como Jesus os vê, perdoando-os como o perdão de Deus, procuramos amá-los com o amor de Deus. E aí sim é que nós nos tornaremos seus discípulos. Jesus na cruz é a palavra final. Ele olha para todos os que os destruíram, todos aqueles que retiraram sua esperança no futuro, que tiraram sua dignidade, que o chacotearam diante dos romanos e de seu povo. E ele ergue a cabeça e diz: Pai, perdoe-os, pois eles não sabem o que fazem. E então,
Jesus se torna nosso Messias. Pois quando ele diz essas palavras, ele finalmente e irrevogavelmente diz sim a Deus, sim à vida, sim a todas as pessoas em nossas vidas. Jesus disse no final disso hoje, ele diz: portanto, sejam perfeitos, assim como o seu Pai Celestial é perfeito. Mas esquecemos que a perfeição de Deus não é que ele sabe tudo, vê tudo. A perfeição de Deus, segundo os judeus, é Deus. E somente Deus perdoa. E a perfeição de Deus é que ele perdoa. Não importa o que aconteça, ele perdoa. E quando ele perdoa, temos esperança. E desde que perdoemos todos os relacionamentos em nossas vidas, há esperança de que o próprio Deus se aproxime e nos una como verdadeiros irmãos e irmãs. Bom, é isso aí. Muito obrigado, Marco, pelas palavras. Uma ótima reflexão aqui para gente. Vamos então para as nossas perguntas, né? Direcionando a primeira pergunta para o Kaique. Começando com o Kaique. Vamos lá, então. Acabamos de ouvir Jesus dizendo: se alguém te dá um tapa na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Será que isso é realmente possível? O que Jesus pretende dizer aqui à luz da busca de perfeição? Queridos irmãos, queridas irmãs, Cristo vem nos dizer, através dessa palavra, ele vem nos fazer uma exortação. E essa exortação, ela foi vivida por muitos santos, né? A gente pode pegar exemplos de santos que foram perseguidos, martirizados, e nós também somos convidados a também viver isso no dia a dia. Cristo, quando foi caluniado e agredido no palácio, não ofereceu ao guarda romano a outra face, mas lhe disse com sabedoria divina: se falei mal, provai, mas se falei bem, por que me bateis? Então, Cristo, ele questiona, sabe, o guarda. Então, e São Paulo diz também em Romanos 12, 21, não te deixei vencer pelo mal, mas triunfa do mal com o bem. Então, queridos irmãos, irmãs, nós somos convidados a viver isso. Essa palavra não quer dizer que nós não somos obrigados a sujeitarmos sem mais ofensas. Na verdade, é responder com magnanimidade, que quer dizer com uma bondade de modos e palavras, capazes de desarmar moralmente o adversário, mostrando doçura e paciência, não ódio e vingança. Então, Cristo nos convida a isso, como o nosso irmão Marco falou, né? Que Cristo, ele é perdão, ele é misericórdia, que muitos de nós temos esse pensamento, muitas pessoas do, de Deus do Antigo Testamento, aquele Deus de justiça que condenou Caim, como ele falou, mas não, Cristo é misericórdia, Cristo é amor, e nós somos convidados. E na palavra do Evangelho de hoje vai dizer, no versículo 43, ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo? Não foi isso que Deus disse, mas ele disse no versículo 44, eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. A gente vê, né, o exemplo de Paulo, né? Aquele que perseguia cristãos e que teve um encontro ali com Deus. Então, nós somos convidados a orar por aqueles que nos perseguem, por aqueles que nos caluniam, pelos nossos inimigos. Então, este é o convite desse final de semana, nesse domingo, né, do sétimo domingo do tempo comum, da gente, né, ter essa bondade, ter essa doçura. Deus não quer ódio e vingança por aqueles que nos perseguem, mas Ele quer que a gente tenha amor, a gente tenha piedade. Então nós somos convidados. A gente vê, né, que muitos santos da igreja, durante um tempo, sofreram perseguição até de dentro mesmo. A gente vê, né, que ali entre os 12, Judas foi aquele que traiu Jesus. Então, com certeza, a gente vê, né, dentro da igreja próprias pessoas perseguindo padres, bispos, leigos. Então, nós não somos convidados, Cristo não nos chama
para a gente ter ódio, a gente ter sede de vingança, a gente falar mal, a gente fofocar. Mas ele nos convida a ter piedade por essas pessoas, a rezar por elas, porque é um mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então esse que é o convite de Cristo para a gente. Então, quando fala isso, se alguém te dá um tapa na face direita, oferece-lhe também a esquerda, é isso que Cristo quer dizer. É isso aí, muito boa a explicação do Kaique, muito bonita a explicação. A gente tem que se esforçar mesmo para ser o mais perfeito que a gente conseguir no perdão e na misericórdia, porque é uma das maiores virtudes da vida do cristão. E eu, Marcos, você teria alguma coisa para acrescentar nessa Muito bom. explicação muito Sim, boa do Kaique? nessa questão sobre dar a outra face, né? Quando o Nosso Senhor diz oferece também a outra face, né? Esta exortação, embora ela tenha vivido com muitos santos em toda a sua radicalidade, não é uma fórmula a ser seguida literalmente, como a gente está falando da lei aqui, não é só a lei, é tudo que engloba essa lei, né? E o que Jesus quer dizer com esse ensinamento, como o Kaique colocou, é o mesmo que dirá São Paulo em sua carta aos fiéis de Roma: não deixe de vencer, não te deixes vencer pelo mal, mas triunfa do mal com o bem. Em outras palavras, nós não estamos obrigados a sujeitar-nos sem mais às ofensas que nos fazem. O que devemos, na verdade, é responder com magnanimidade, isto é, com uma bondade de modos e palavras capazes de desarmar moralmente os nossos adversários, mostrando-lhes doçura e paciência, onde ele esperaria encontrar ódio e vingança, não é? Então temos que ir além do texto da lei, que é o que a gente está dizendo desde o começo do Sermão da Montanha aqui, quando a gente começou a falar as palavras do Cristo, né? Mas foi muito bem colocado pelo Kaique aí. E eu só quis acrescentar isso, que nós não estamos falando de literalidade, né? Para encerrar, queria fazer uma recapitulação aqui do que a gente falou, inclusive de uma aplicação sobre a lei e o amor, como que a gente consegue equilibrar isso, colocar isso na nossa vida, né? Porque nós que somos por natureza inimigos de Deus, constantemente recebemos sua beneficência e amor benevolente. Ele nos amou e ele nos amou quando éramos completamente desagradáveis. Quando não éramos gratos a ele, ele era misericordioso conosco. Quando pecamos contra ele, ele nunca pagou mal por mal. O padrão de relacionamento de Deus com o seu povo é o mesmo padrão que Jesus nos ensina a demonstrar como imitadores de Cristo, que é Deus encarnado. Tudo que Jesus disse no Evangelho, principalmente o de hoje, não são fáceis de fazer. Apesar de não serem fáceis, não são impossíveis. Porque com o Deus que temos, tudo é possível. É possível amar nossos inimigos e fazer o bem aos que nos odeiam. É possível abençoar quem nos amaldiçoa e orar por quem nos maltrata. Temos inúmeros exemplos na vida dos santos. Temos exemplos até mesmo em nossos dias modernos. Temos o exemplo do falecido São João Paulo II. A declaração de Jesus é impressionante. Como é difícil amar nossos inimigos. No entanto, não é impossível. Quem o torna possível é nosso Senhor. Deus não apenas torna isso possível, ele nos mostra o caminho. Ele nos dá seu próprio exemplo. Mas Jesus explica o que isso significa. Tem a ver com a forma como nos comportamos com aqueles que são nossos desafetos. Vamos entender uma coisa. Todos nós temos desafetos. Nem todo mundo lá fora é nosso amigo. Como cristãos, precisamos aprender a lidar com aqueles que identificamos como nossos inimigos. Jesus disse: de que adianta amar os que vos amam? Até os pecadores fazem isso. De que adianta você fazer o bem apenas para aqueles que fazem o bem para você? Ele disse: vocês serão, se seguir este conselho, filhos do Altíssimo, porque Deus também é bom para os ingratos e maus,
Portanto, sejam misericordiosos, como o vosso Pai Celestial é misericordioso. Se exigirmos olho por olho, o mundo inteiro ficará cego. Jesus nos pede para colocar amor na vida, para quebrar a espiral de violência, ódio e negatividade, colocando amor na nossa vida. O amor é o único meio para alcançar qualquer coisa. Esse é o significativo, colocar mais amor em nossa vida, não ficarmos dependentes apenas daquilo do que a gente acha que é certo, mas procurar se aprofundar naquilo, né? Espero todos que nos assistiram até aqui, que eu tenha sido claro. Deixa seus comentários ou perguntas, qualquer dúvida que vocês tenham aí no vídeo, que a gente sempre lê os comentários, a gente gosta bastante disso, e quem sabe sua dúvida possa se tornar um outro e futuro vídeo, né? Acredito que tenha sido bem proveitoso aqui tudo. Muito obrigado, Marco, pelo esclarecimento, pelo complemento aí da resposta do Kaique. Obrigado, Kaique, também. E é isso aí. Então chegamos ao fim de mais uma reflexão com os leigos. Este foi o vídeo da nossa semana. Agradeço a vocês que acompanharam até aqui. Peço que deixem o like, compartilhem, comentem aí para ajudar o canal do Padre Chinaca e que orem pela recuperação rápida do Padre Chinaca, que com certeza já deve estar bem melhor agora já. E é isso aí. Agradeço a você também, Marco, Kaique. Valeu, Ramone, valeu, Kaique, muito obrigado aí pela presença, espero nos ver novamente aí, agora que somos parceiros de paróquia aí, eu não o conhecia, mas a gente vai se falar mais vezes aí. Fiquem com Com Deus certeza, todos aí. Marco. Como o Marco e o Raoni falou, é muito importante, né? Se inscrevam, dê seu like, comente, que aí dá engajamento também para que esse vídeo alcance mais pessoas. É isso daí. Para vocês Aí. que nos assistiu até aqui, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Muito obrigado a todos, uma ótima semana e que Deus nos abençoe. Amém. Ressoar.